meu interesse pela fotografia começou quando eu era bem pequena. Acho que aos 6 anos, mais ou menos, eu me interessei, eu pedi de presente uma câmera fotográfica. Uma questão fundamental no meu interesse pela fotografia, que eu imagino que seja em função de eu ter me tornado estrábica muito pequena e passado por muitos exercícios ópticos. Então eu acho que isso gerou um interesse de ter essa mediação assim do instrumento câmera para o meu olhar. Eu acabei trabalhando com fotografia editorial durante bastante tempo, mas sempre na paralela, levando o meu projeto pessoal mais vinculado às artes. Mesmo num tempo, nos anos 80, em que a fotografia ainda não era assim aceita propriamente dentro do meio das artes plásticas, né? Era um momento que ela estava começando a se introduzir. Então era um momento em que a gente, artistas envolvidos com fotografia, tinha muita troca, sabe? Era um momento que a gente não tinha muita facilidade para encontrar os materiais. Era um momento de muita experimentação. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia, existia um rigor muito grande, assim, uma diferença muito grande entre fotografia e arte contemporânea, né? Então, e nunca me interessou a fotografia convencional, assim, desde aquele momento, eu espontaneamente procurava uma outra forma da fotografia existir, né? E era um momento em que ela estava desbravando essa fronteira, né? Então, era um momento importante de experimentação e pesquisa, embora houvessem poucos recursos. Mas era uma maneira também de se diferenciar daquela fotografia convencional, que eu não tenho nada contra, mas que não era o meu meio. Eu procurei sempre aliar a fotografia ao suporte que ela mesma me propunha, procurando no próprio contexto da fotografia elementos que pudessem gerar ideias para suportes e materiais também. Então era uma super pesquisa de tentar imprimir em tecido, tentar imprimir em superfícies lisas, vidro, espelho, pastilha. E também, como eu tenho uma relação muito forte com objetos e com o que eles podem agregar ao trabalho, eu me utilizei muito já e continuo me utilizando de objetos encontrados que possam se tornar suportes. E mesmo usando a fotografia simplesmente, mas dentro de um suporte que não a moldura e o vidro convencionais. São pequenas coleções, assim, com valor muito mais afetivo. Não são antiguidades, são coisas que em geral eu encontro na rua, encontro em lojas de usados, mas assim, eu gosto de observar as várias maneiras que uma coisa pode existir, as formas que ela pode existir no mundo, entendeu? Então a coleção para mim tem esse interesse quase antropológico, assim, de você ver como que uma coisa simples que seja um botão pode ser tão diferente do outro. Eu gosto de colecionar coisas que não têm muita importância. A simplicidade das coisas me interessa muito. Todos esses apegos um dia viram um desapego maior, que é gerar um trabalho, né? Gerar um projeto e tal. Então elas são uma espécie de acervo que eu mantenho. Então assim, acho que fotografar em si é colecionar, gravar é colecionar. Trabalhar com a escala é uma questão muito recorrente no meu trabalho, né? Tanto trabalhar com o pequeno parecendo que é grande, quanto o contrário, trabalhar com o grande parecendo que é pequeno, né? Isso tudo tem a ver com uma abordagem de estar à vontade com aquilo e mostrá-lo da melhor forma, né? Então, de repente você está num espaço gigantesco, que pode ser um espaço inibidor para fazer algum projeto, mas você torna ele aconchegante, torna ele visível de uma outra forma. E com isso também atrai o observador, né? Eu acho que a temática da intimidade, ela é talvez a coisa mais abrangente que exista, né? Todos nós, obrigatoriamente, temos intimidade com algumas coisas e acho interessante ver a intimidade, como que isso se insere no meio urbano, né?
essa troca, assim, vendo a intimidade como um cenário e a coisa pública como um palco, né? Como nós nos preparamos para esse palco, né? Como que nós nos portamos nesse palco através da nossa formação íntima, através do que nós podemos construir a partir de nós mesmos, né? Como que a gente se coloca para fora. Então, sempre que possível, os meus projetos trabalham com o contexto, desde o privado até o coletivo, ou fica só no âmbito mesmo da intimidade, mas não vendo a intimidade como uma coisa tão particular, vendo ela mais como uma coisa que nos faz, nos corresponde, que nos une, que nos faz sentirmos semelhantes. Esse trabalho foi realizado há 21 anos, em 98, para a 24ª Bienal de São Paulo. A ideia do trabalho era muito simples, era fotografar quartos de moradores de São Paulo, mapeados segundo diferentes regiões socioeconômicas, né, diferentes bairros. E a ideia era chegar mais desavisadamente possível, né, e fotografar o quarto como um retrato da pessoa, né, embora ela não esteja presente fisicamente com o corpo dela, mas aquele conteúdo ali como o retrato dela. Nessa série de 16 quartos, em nenhum deles aparece um aparato eletrônico. Em 1998, é distante, mas também nem tanto, né, considerando os dias de hoje, a diferença que é, né. E eu acho que de lá para cá, em função das redes sociais, do tanto que os meios de comunicação evoluíram, seria uma outra questão, seria uma outra coisa esses quartos. Existe agora um abandono desses espaços físicos reais, né, existe mais um culto ao aparato, computador, ao celular. E acho que esses lugares estão num momento de plena transformação, assim. Não só uma transformação física, como simbólica também, né? Eu diria que não é nenhuma influência, assim, é a minha fonte, né? Eu nasci aqui, saí daqui com 7 anos, a contragosto, né? Saí muito triste daqui aos 7 anos. E isso ficou como o meu centro, sabe? Embora eu não frequente muito, nesses anos todos eu não venho aqui com frequência ou não permaneço muito tempo aqui. É o meu lugar, é o lugar ao qual eu sou remetida. Quase sempre quando eu tenho que me aprofundar em algum assunto, em algum projeto, né? A memória, para mim, é uma versão da história, uma versão da nossa história, onde cabem ficções, reinterpretações e especialmente renovação. A princípio, a fotografia era quem guardava, né, a imagem do passado, os velhos álbuns e tal. Hoje eu acho que a arte em geral cumpre esse papel e acho que a fotografia hoje tem um papel mais, não do passado, mas do presente, ela é mais imediatista, né? Você faz uma fotografia imediatamente, você remete para onde bem entender e essa fotografia amanhã já é velha porque você já fez um outro selfie hoje. Então eu acho que isso também mudou na questão da fotografia ser uma fonte uma guardiã da memória, né? Eu acho que hoje a fotografia é mais efêmera do que ela foi no passado, né?